Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham aí pela live, né? Deus possa estar nos alcançando hoje, nosso culto. E vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 18 a 20. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versos 18, 19 e 20, diz o seguinte: Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar movendo em nós, ó Pai, nos quebrantando, nos levando até o Senhor, abrindo, Senhor, nosso entendimento para que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Paulo fala aos Coríntios, né, na sua primeira carta, que muitos estavam ensoberbecidos, muitos estavam, né, achando que Paulo, pensando que Paulo não tinha um compromisso com eles. Andando do jeito que eles bem queriam, né, do seu jeito, quando Paulo havia fundado a igreja, lógico, como ele andava muito, trabalhava muito em evangelizar por boa parte do mundo daquela época, né, o mundo conhecido da época, e ele evangelizando, então às vezes demorava a voltar. E muitos estavam andando do seu próprio jeito, achando que poderia ser a seu modo, mas Paulo diz claramente que em breve ele iria retornar até lá, até Corinto, para ver, né, como que eles estavam. Né, que mesmo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, não é só em falar, mas no poder, esse poder de falar, realmente ter atitude, não só de palavras, mas de ações concretas. E nós percebemos que desde o início do cristianismo, mesmo assim, antes de Jesus Cristo realmente estar no seu ministério, a partir de João, por aí, de João Batista, né? Como diria o Lula, né? O evangelho aí, essa palavra, é uma faca de dois legumes, né? No dito do Lula, né? É uma via de mão dupla que tem a responsabilidade, sim, dos líderes, entende-se por líderes e pastores, e aí vai, né? Aqueles que têm o encargo de ministrar a palavra, de ensinar, e as pessoas lideradas, os irmãos, né, digamos assim, o crente de forma geral, tem a responsabilidade do compromisso de anunciar, de pregar, de efetuar o reino de Deus, o evangelho, e do ouvinte, do irmão, do crente, de ouvir e de agir conforme o evangelho de Jesus Cristo. Então nós não adianta só culpar, né, digamos, os pastores, né, os líderes, por não ter um evangelho de compromisso, e também devemos responsabilizar a igreja de forma geral para andar conforme esse evangelho. Então, segundo isso, né, no meu tema hoje, o evangelho sem compromisso, porque às vezes nós falamos mais do que da parte negativa em si, da igreja, do evangelho, de tudo que da parte positiva, né? Desde quando fiz a faculdade lá de Direito, eles falavam que para defender algo ou alguém que está errado, a pessoa precisaria de laudas, né? De muitas laudas, quer dizer, de folhas, de páginas, na sua defesa para tentar convencer. Do que está certo, né? Basta escrever-se pouco, falar pouco para esclarecer, para dizer daquilo que está certo. E assim é até hoje. As mesmas pregações, a gente fala um tempão, né, tentando convencer a pessoa de que ela está errada, falando os pontos negativos dela para ver se ela se convence. Da parte que ela é certa, às vezes a gente só elogia um pouquinho, né? O menino está aqui, está certo, beleza, né? Mas fala da parte que está errada, às vezes a gente
gasta mais tempo. E assim será o meu sermão de hoje, né? Da parte aí do Evangelho sem compromisso, falarei mais, né? 3 pontos. Do Evangelho genuíno, verdadeiro, só falarei um. Então é assim, né? E não foge disso. Então o Evangelho, desde lá do início, no cristianismo, como eu disse, da João Batista, Jesus veio, né? E para fundar realmente o cristianismo, depois veio os discípulos, os apóstolos, e chega até nós, até hoje, que nós falamos sobre isso. Né? E o evangelho genuíno, aquele verdadeiro, aquele que nós, como líderes, como pastores, devemos anunciar, devemos efetuar, e a igreja, da forma geral, deve caminhar nele. Né? Então vamos ver aqui algumas partes, para a gente ver se a gente chega num consenso. Né? Em primeiro lugar, o evangelho sem compromisso faz muitas promessas, mas não cumpre o prometido. E a gente vê, né, sem citar denominações, não é o caso, né? Às vezes até a gente quer falar de certas denominações, não julgo, cada um tem o seu ministério, tem a sua forma de agir, mas nós devemos fazer avaliações de forma geral ou de forma específica para alguém, né, que está por algum caminho, nós precisamos fazer avaliações. Então é isso. Às vezes a pessoa promete, né, e você vê, né, na televisão, não precisa nem de televisão, vê tanta coisa, promessa, mais promessa, e promete, né, o cumprir essas promessas é que é. Né? A diferença sempre teve em Jesus Cristo, porque ele sempre cumpriu o que ele prometia. Ele não falava, né? O Evangelho de Jesus é lógico, né? Mais genuíno, impossível, né? Que ele é o próprio Evangelho. Então, às vezes a pessoa promete cura, milagres, né? E às vezes até com hora marcada, né? Vai lá e tá hora. Né? Quando vocês mesmo já viram, né? Já falamos isso aqui várias vezes. Mas quantas vezes você vê aí carros de som anunciando na rua, vai tal hora, tal dia, né? Para você receber a bênção, receber a cura, né? Eu sempre disse isso, já falei várias vezes, né? E não canso de repetir. Você está querendo determinar para Deus o que Ele deve fazer, é impossível, né? Sei, creio nesse Deus de cura, de milagre, né? Muito mais do que eu posso imaginar, mas sem eu determinar. Se tiver que determinar, tiver que marcar a hora, né? Não tem como, né? Essas promessas de bênção, prosperidade financeira, né? Aí vale aqueles bordões que eu não gosto muito, aquelas frases prontas, mas às vezes a gente não tem como a gente escapar delas, né? Quem prometeu riquezas na Bíblia? O diabo. Ele prometeu riqueza. Deus nunca prometeu. Ele lá fazia sem prometer, né? Principalmente lá no Antigo Testamento, ele abençoava. Ele não prometia, falava assim, ó, Gabriel, se você vir cá me servir, eu vou te abençoar. Não, ele lá abençoava o cidadão, né? Chamava para um compromisso, né? Aí sim, lá um grande exemplo foi Salomão, né? Pediu para escolher. Salomão escolhe sabedoria. Por você ter escolhido sabedoria, vou acrescentar riqueza. Mas não tinha prometido, ele pediu para escolher. Certamente, se Salomão tivesse escolhido riqueza, ele teria enriquecido Salomão. Mas, pela escolha certa de Salomão, ele ainda enriqueceu Salomão como nunca houve outro rei igual. Então, é isso que Deus faz. Ele promete, e as promessas que ele promete, ele cumpre. Agora, a riqueza, né, se ele quiser, ele enriquece, que ele é dono de tudo. Né? E tem muitos esses evangelhos sem compromisso aí, promete até emagrecimento. Às vezes a pessoa não vai cuidar de fazer uma dieta, ir para a academia, né, fazer algo certo, né? Mas as pessoas querem ouvir isso, né? Se você for lá, eu vou orar, né? E você vai emagrecer. Se Deus quiser, ele vai fazer, né? E às vezes ele faz por vias que você não agradaria, né? Te dando um motivo real ou algum problema, né? Que você venha emagrecer e a pessoa não quer. Igual aquelas, foi ontem, um dia desses, aqueles videozinhos, né, que a gente vê, a mulher orando lá, Senhor, tira da vida do meu marido tudo aquilo que estressa, e ele, pum, desapareceu na hora, né? Então tem que ter cuidado nessas promessas, nessas coisas aí que a gente não sabe nem o que fala. Nós precisamos ter realmente aquela coisa que eu mais gosto ainda, daquelas promessas, né? Aquelas experiências maravilhosas, né? De ver uma luz azul, vermelha, sei lá, ou colorida, a cor que quiser. Cuidado, isso daí é só forma de estar buscando as pessoas, e é lógico que as pessoas têm entendimento, as pessoas que querem isso, por isso que eu disse que é dos dois lados, aquelas pessoas que querem
trazer as pessoas desavisadas, e as pessoas desavisadas que querem ouvir tudo isso, agrada, né? Aquilo, o ouvido tem prazer em ouvir aquilo e acaba indo. Né? No entanto, essas promessas não se cumprem. A maioria delas não se cumpre porque não vem de Deus. Aí fazendo com que aquela multidão, né, imensa de pessoas frustradas, decepcionadas com a igreja, com o pastor, com Deus, cada dia aumente o número dessas pessoas. E isso tem sido uma tristeza nos nossos dias. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos, eu mesmo conheço bastante, as pessoas que desanimam no meio do caminho, porque estão frustradas já com tantos problemas, que têm problemas reais, problemas de ordem familiar, financeira e tudo mais. E aí aparece lá como a igreja é a última instância para nós aqui na terra, de instituições, de local que você possa ir. Frustrou dentro da família, que é a primeira instituição, frustrou na escola, nos estudos, deixou de estudar, frustrou profissionalmente, não conseguiu o emprego que ele tanto sonhava, aí vai para a igreja. Aí chega lá e frustra também com promessas que nunca serão cumpridas. Aí a pessoa chega realmente depois do limite do que ela poderia. Então nós não podemos ser irresponsáveis a este ponto, de prometer algo que nós sabemos que não vem de Deus, que não irá se cumprir. Nós devemos anunciar este Deus, sim, capaz de fazer tudo isso, e muito mais do que nós conseguimos imaginar e pensar. Mas do jeito de Deus. Não posso chegar aqui e prometer uma coisa para o Gabriel, iludir ele com a promessa, que eu não tenho certeza que irá, do meu jeito que eu falo. Fala, Gabriel, vou colocar as mãos em você aqui, vou ungir isso e isso e tal, e amanhã não acontece. Fala assim, Gabriel, amanhã assim vai acontecer isso na sua vida. E daí, eu falando de mim mesmo, Deus não falou isso para mim. E aí amanhã não acontece, o que vai falar? Vai ficar decepcionado, vai falar que ele passou um mentiroso, um safado, que fez eu acreditar, e eu estou pior do que eu estava ontem, porque eu acreditei. Né? Então eu não posso ser irresponsável. Posso chegar aqui e falar para ele, crê em Deus, vamos orar, vamos esperar, vamos confiar, vamos colocar a nossa dificuldade nas mãos de Deus, e Deus esperar que Deus, no tempo de Deus, ele vai agir. Isso aí eu posso falar porque eu creio nesse Deus assim. E se Deus chegar e me falar que realmente vai fazer, aí sim, aí eu posso falar. Mas o problema é que muitos falam sem Deus ter falado com ele. E lá no Antigo Testamento, quando Deus usava muitos profetas, não que ele não use hoje, mas o profeta não era bem aceito, porque falava só o contrário que as pessoas queriam naqueles dias. E hoje tem acontecido dessa forma também. Quando chega pastores que falam a verdade, fala aquilo, né, como diria, o povo joga carapuça, ou joga na cara mesmo, fala abertamente, que a pessoa está conduzindo a sua vida de forma errada, as pessoas geralmente não querem, não concordam com aquele pastor, porque está falando o contrário do que ela está falando. Então, essas pessoas aí têm muita coragem, né, de falar, de prometer, mas não têm condições de cumprir aquilo que eles prometem. Muito cuidado. Muita promessa, daquelas que você possa desconfiar, sai fora enquanto é tempo, para você não frustrar ainda mais, para não engrossar o número dessas pessoas frustradas com a igreja, com os pastores de forma geral e com o próprio Deus. Não seja mais um desses que fica frustrado, decepcionado com as promessas não cumpridas. Em segundo lugar, o evangelho sem compromisso fala muito, mas não faz nada. Né? Aquelas pessoas eloquentes, né? Que cai entre nós. Né? A pessoa que não é muito boa para falar não vai convencer as pessoas. Né? Tem que ser bom de lábia, né? Chega lá e convencer, e barulhar, e isso e tal, e vai. Né? E as pessoas que realmente têm compromisso com Deus, eu lembro de Moisés, né? Eu sou pesado de língua, né? Alguns falavam, né? Nunca se sabe. Nunca foi definido claramente que ele era gago, que ele tinha dificuldade para falar. O que nós sabemos é que ele era pesado de língua. O Senhor usa outro, né? Então Moisés não queria convencer ninguém por ele mesmo, até que ele expõe o seu problema. Não que uma pessoa eloquente, boa para falar, não possa ser usada por Deus. A prova era Paulo, né? Paulo era, versado em várias línguas, bom, né? Mas só porque ele falou logo,
tudo que ele ia fazer, não no conhecimento humano, não daquilo que ele conhecia, mas no poder de Deus, na capacidade que Deus dava para ele, no Evangelho de Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos falar. Não do nosso conhecimento, daquilo que nós falamos, e lógico, né? Deus usa o conhecimento, e há quem diga hoje que as pessoas são indicadas para fazer um seminário, aquelas que têm realmente o chamado de Deus, que irá trabalhar, até seria bom que ela tivesse uma formação profissional de alguma área, né? E aí, quantos aí enfermeiros hoje usados aí, lugar enviado, médicos, né? E advogados, e tantas outras áreas aí, para ter aquela profissão dele no reino de Deus. Então, não é errado, e lógico, todo conhecimento é válido, desde que esteja a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Entende? E a pessoa usa, e Deus usa também aquela pessoa lá, analfabeta, né? Para também evangelizar aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Então, tudo precisa estar debaixo da ordem, debaixo do querer de Deus. Então, esse Evangelho, né, que é sem compromisso, diz que vai acontecer, né? Se acontecer isso, aquilo e tal, e determina, e ordena, e faz isso, faz aquilo, né? Mas no fim profetiza, mas fica só em palavras, né? E unge toda coisa, ele chega lá, pega o óleo, não que eu sou contra, né? Eu quero deixar isso bem claro. Deus deu todas essas condições, mas o que nós devemos ter esse entendimento, ter o discernimento, se é só palavras vazias, vãs palavras, sem compromisso. O que nós precisamos é ter tudo isso, ungir, profetizar, interpretar sonhos, visões, tudo isso. Mas quando vem de Deus, aí você precisa ter um mínimo sequer de discernimento para saber quem tem compromisso com você e quem não tem. Porque as pessoas, né, que faz tudo isso, né, promete tantas essas coisas, fala tudo isso, ela não tem compromisso. Na hora que realmente você precisa, ele não está lá junto com você. Por isso nós não cremos nesse ministério de televisão, que promete tantas coisas, fala tanta coisa e vê tantas coisas, mas na hora que você precisar de ir com seu filho lá no hospital, de ir com você em tal lugar, de fazer isso e tal, de estar aqui com você, quem vai estar? Aquele pastor bonitão, galã lá da televisão, que promete, que benze aquela água lá para você tomar? Ou seu pastor aqui, né, pobre que nem eu, que está aqui junto com você? Ou tantos outros aí, tantas denominações. Nós citamos nosso exemplo aqui, mas tem muitas e muitas igrejas sérias aí, né, por aí, até porque não teria condições de vir todo mundo aqui para a nossa igreja, né? Mas em vários e vários lugares no mundo tem igrejas sérias, pastores sérios, que estão lá dando a vida junto com suas ovelhas, e ela lá perdendo tempo com promessas, com pessoas que estão lá longe, sem o mínimo de compromisso com elas. Nem digo que às vezes as pessoas não estão falando a verdade lá, mas eu digo a pessoa que está ali do seu lado, realmente para te ajudar. Chega uma hora que vai precisar, né, Fábio? Chega uma hora que seu carro estraga lá, né? O fulano lá da televisão não vai estar lá para te socorrer, te buscar lá, te levar, né? Fazer alguma coisa, né? Ah, vai ter que ser seu pastor aqui, né? Presente. Agora, se eu tiver com uma pessoa lá, alguém que não tem compromisso com você, que não quer gastar o dinheiro, o tempo, não vai funcionar. Então, o evangelho sem compromisso, ele só fala, mas não faz nada. Não está ali, pronto. E do outro lado também é esse. Talvez você só fala, né? Que vai vir, que vai ser fiel, que vai estar junto, abraçando o ministério, mas só fala também, né? Às vezes até vem, na hora do louvor, até levanta a mão e tal, mas na hora de estar junto com o seu pastor, com o seu líder, você deixa ele na mão e não faz também. Então, esse evangelho de compromisso é muito mais do que apenas falar. É de atitude, de ir lá e fazer. É dos dois lados. Então, que nós possamos então, estar, não só com essas palavras, né, como diria lá na roça, né, só da boca para fora, né, realmente ir lá e fazer, dos dois lados. E não seja como milhares de pessoas, né, que jamais têm esse compromisso. E em terceiro lugar, né, o evangelho sem compromisso impressiona, mas não transforma ninguém.
Já viu aquelas pregações lindas, maravilhosas, né, que impressionam, aquela pessoa que chega lá, inteligente mesmo, fala assim e tal, e é engraçado, todo mundo nem cochila na hora de que ele está falando, e fala lá e tal e aquilo, muito melhor do que eu, muito conhece muito mais do que eu, muito melhor para apresentar o seu sermão, mas é vazio, sem nada. Amanhã, né, se você tivesse escutado lá um programa de humor, talvez seria do mesmo jeito ou até melhor, porque pior do que uma pregação fraca, mas que ainda seja no caminho de Deus, é uma pregação bonita, eloquente, mas vazia, sem ter Jesus Cristo. Não vai mudar, não vai transformar, não vai falar em nada. Uma palavra que seja pequena, mas que tiver Jesus Cristo, se você aprendeu aquilo, vai servir para o resto da sua vida. Ainda que você esteja cochilando no momento da minha pregação, simples, humilde, mas talvez um dia, quem sabe, uma pequena palavra, você conseguiu atingir o seu coração, pode servir para você. Como já teve, algumas pessoas chegou, pastor, tal dia, tal, eu nem lembrava mais, nem sabia o que era. Aquele dia lá foi bom para mim, serviu para isso e para aquilo. Quer dizer, pelo menos um já valeu, né? Ou aquela pessoa que falou tantas coisas, mas no final, chega lá na frente, a pessoa descobre que não é nada daquilo. Como eu já fui, né? Igreja católica, vi muitas pregações boas, muitos padres bons, né? Um sermão dele bom, mas chega lá na frente, né? Não teve resultado. Não adiantou nada, não serviu para mudar nada na minha vida. Então, o que nós precisamos é ter esse evangelho que realmente transforma a vida das pessoas. Ah, pastor, então, eu espero que o pastor João, o pastor José, o Fábio, o Cristiano, o Vinícius, o João Gabriel, né, o que estiver pregando, prega hoje para mim, eu transformei, amanhã eu sou uma nova pessoa, nunca mais vou errar. Glória a Deus, aleluia, se acontecesse desse jeito. Mas o que nós vimos e presenciamos não é bem assim. Isso é uma construção. A nossa vida em comunhão com Jesus Cristo está em construção. Desde o dia que Jesus Cristo nos chamou e até o dia que nós morrermos estará em construção. Vai ser mudada, transformada. Né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. Uma coisa daqui, outra coisa dali. E vai sendo mudado. O que precisa, eu penso, eu acredito, que a nossa igreja tem esse compromisso. De uma pregação séria, não é aquela coisa assim, mega, super, ultra, né? Talvez seja simples, talvez seja humilde, mas acredito que todos que aqui pregam o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho verdadeiro. E acredito que vocês que vêm também, que vêm com um compromisso de aprender, de ser transformado, de levar a sério. E como eu disse, né, cada um do seu jeito, no seu dia, na sua hora, acredito que vai sendo mudado. Se pudéssemos falar aqui, né, acho que eu, como conheço a vida, um pouco da vida de cada um de vocês, perceba a mudança que tem. Né? Cai aqui, levanta ali, os esbarrões que tem, as idas e voltas, e vai, um dia está melhor, outro dia está pior. E é assim na nossa vida. Na minha vida é assim. Um dia eu acho que está muito bom, outro dia eu acho que não está muito bom. Às vezes permanece mais dias que eu desejaria, que está ruim. Mas se a gente olhar para trás, ver que está mudando, está transformando, está acrescentando cada dia, está construindo devagar e sempre, mas vai mudando. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, nesse Evangelho de Jesus Cristo, né, as pessoas usam, né, de todos os artifícios, de todas coisas, né, para tentar convencer as pessoas. Às vezes com roupas, às vezes com, né, com cenários, com línguas, né, com eloquência, para tentar convencer as pessoas. Em primeiro lugar, não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. Se nós não colocamos o Espírito Santo na nossa pregação, no nosso evangelho, no nosso ministério, na vida da igreja, nada feito. E às vezes quando nós descobrimos, né, as pessoas descobrem que o Espírito Santo habita dentro dela, isso já é uma transformação grande. Enquanto ela não descobrir isso, ela fica aí tentando, do seu jeito, e buscando aqui e ali, em todos os lugares, uma forma de ser mudada, de ser transformada, e ela não consegue, porque ainda não busca no lugar certo.
Já tentou procurar algo no lugar errado? Você não vai encontrar. No curso que o pastor estava fazendo aí de psicanálise, aí tem aquele programinha maravilhoso, que é uma prova de pesquisa. Aí você coloca lá, tem um programa lá dentro das apostilas lá, do material, você digita tal palavra e já te dá a opção. Mas você digita, tem a aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Talvez o material está lá na aula 5, você digita na 2, só dá um barulho assim, pim, que não está lá. Aí você digita no outro até encontrar. Aí já aparece lá em amarelinho todas as referências que tem naquela palavra que você quer. Então, se você buscar no lugar errado, nunca você vai encontrar. Sem chance. Você buscar a cura, a salvação, os milagres em algo que não seja Jesus Cristo, não vai encontrar. Ou até vai encontrar uma falsa cura, um falso milagre, o que é pior. Quando você busca no lugar errado, nosso inimigo, que é astuto, ele vai te enganar. Vai fazer com que você acredita que você está sendo curado, está recebendo tudo aquilo. Aí, até o dia que a pessoa descobrir, já fez um estrago grande na vida dela. Se ela descobrir, aqueles que não descobrem é pior. Acho que já até falei uma vez, aqui já, tinha um tio que já faleceu já há algum tempo, ele estava com um câncer na garganta, e ele sempre foi dado esse negócio de curandeiros, né? Um curador lá nesse lugar, o outro não sei na onde. E aí quando ele descobriu a doença, e ele foi. No início, ele foi e veio super animado. Tá vendo que esse negócio de médico, isso não está com nada, isso não sara. A gente tem que ir no curador lá em tal lugar, já estou é bom. O que ele não sabia é que foi depois de 30 dias ele não estava conseguindo nem mais falar. E o médico lá depois falou para os filhos dele que se tivesse seguido o tratamento tinha prolongado, não tinha curado, mas tinha prolongado, tinha dado uma qualidade um pouco melhor. Quando ele voltou lá, teve que colocar uma válvula assim, não sei se alguém de vocês já viram, super estranho, a pessoa está falando, a voz está saindo aqui assim, ó, por fora no pescoço dela. Por quê? Porque o diabo aquele dia fez uma falsa cura na vida dele, iludiu ele lá, contou para ele que ele estava sendo curado e ele não estava. E aí as pessoas vivem no engano desse jeito, porque está buscando ser mudado, ser transformado, ser curado, onde não há transformação. E não existe, né? Não há prosperidade financeira abençoada longe de Jesus Cristo. Você até pode ficar rico, mas só que não é na bênção de Deus. Isso vai trazer muitas dores, porque a Bíblia diz claramente que a bênção de Deus que enriquece e ela não vem seguida de dor alguma. Então nós precisamos buscar, né, a bênção de Deus, buscando o nosso Deus, querer o nosso Deus. As bênçãos são consequências da busca de Deus, do ser encontrado por Deus. E em quarto lugar, né, o que interessa realmente, o evangelho genuíno é diferente. Assim, diferente de tudo isso, dessas promessas que não vão se cumprir, dessas palavras, né, que não faz nada, dessa coisa que impressiona, mas não transforma. Agora o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, que é de Jesus Cristo, ele faz tudo isso. Ele cura, ele transforma, ele converte, ele salva, que é o que mais nos importa, é a salvação. Se você morrer pobre, mas morrer salvo, você está, né, não tem nem comparação, né, do que é melhor, mas se você morrer rico e for para o inferno, não vai adiantar nada a sua riqueza. Então, o evangelho genuíno, tudo que Deus promete, Ele cumpre. E eu me lembro claramente, né, quando eu estava no processo, erradamente a gente falando processo de conversão, que conversão não é um processo, mas a gente ainda usa essas expressões erradas, ainda talvez, né, para tentar compreender. Mas quando eu estava lá nesse processo de entender, né, melhor dizendo, corretamente falando, entender a salvação de Deus na minha vida, e Deus falou claramente comigo nas minhas orações lá, quando eu morava lá na fazenda ainda, que Ele falou assim, tudo que eu prometo eu cumpro. Se eu estou prometendo a salvação, o crescimento, eu farei. E Deus cumpriu, né? E às vezes a gente esquece, né, dessa conversa que a gente tem com Deus, desses entendimentos que Deus nos dá. E quando eu olho para trás, vejo tudo que Deus tem acrescentado na minha vida, de conhecimento, de crescimento, de conhecê-lo, de saber quem é Deus. Então a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé, não somente como ela nos dá a fé. E nós somos salvos, né,
pela nossa fé, aquilo que nós cremos em Jesus Cristo, mas quando nós lemos, até a fé é o dom de Deus, Ele que nos dá, porque senão a gente pensa que, eu creio em Deus, eu tenho fé, a gente cai naquela cilada de achar, porque eu tenho fé, eu creio e sou salvo. Não, Ele que nos dá esse dom de crer. E cada dia Ele vai aumentando essa ação nossa de crer nele, de saber que é Ele que opera em nós. Então os pecadores são transformados e são novas criaturas, e são salvos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deu esse dom de crer nele. Nós cantamos, nós ouvimos, nós lemos sobre isso, desse crer em Jesus Cristo. E esse evangelho anunciado por Jesus Cristo, anunciado pelos seus discípulos, anunciado hoje pelos líderes, pelos pregadores sérios, que têm compromisso com as pessoas, com a sua igreja, anuncia esse evangelho que dá a salvação, que chega até nós. Então não creia em outra palavra, não vá atrás do evangelho sem compromisso, aquele que promete e não cumpre, daquele que destrói a vida das pessoas quando não verem cumprido aquilo que eles haviam prometido, mas desse evangelho, que às vezes, dentro da nossa concepção errada das coisas, que às vezes é lento, às vezes é devagar, às vezes é difícil de ser aceito, e o evangelho de Jesus Cristo, ele é difícil às vezes de ser aceito, não porque ele é ruim, é porque o nosso pensamento, nosso entendimento é contrário à vontade de Jesus Cristo. A partir do dia que nós pensássemos igual a Jesus Cristo, nós quiséssemos as mesmas coisas que Jesus Cristo, aí o evangelho de Jesus Cristo se tornaria prazeroso, se tornaria leve, se tornaria agradável. A vontade de Jesus Cristo faria sentido ela ser perfeita e agradável para nós. O evangelho de Jesus Cristo é penoso, é difícil, porque nós não queremos, porque nós não concordamos com Jesus Cristo. Essa é a realidade. E essa é a realidade que nós não queremos admitir. Infelizmente, nós não queremos admitir que nós estamos errados, que nós somos fracos. Como seria bom se fôssemos como Paulo, admitir que eu sou fraco, e quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque aí eu reconheço que eu preciso de Jesus Cristo. Vejo tanta soberba, como ele disse, são as pessoas que pensam que não precisam de Jesus Cristo. Mas o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, vem para nos mostrar isso, que eu sou fraco, sou pecador e necessito de Jesus Cristo. E quando eu creio nesse evangelho, quando eu trago esse evangelho para a minha vida, que é o próprio Jesus Cristo, as coisas transformam, as coisas mudam. Não que eu vou mudar a minha vida, que as pessoas acham que mudança é só assim, a ausência de problema, e não é. Se eu conhecesse uma pessoa que não tem nenhum problema, eu ia apresentar para vocês. Se vocês conhecerem, me apresente, por favor, porque eu não conheço uma pessoa que não tem nenhum problema. Todos nós temos problemas, e diga-se de passagem, que a maioria são inventados por nós mesmos, nós que criamos esses problemas. Existem os problemas que são fora da nossa condição, mas a maioria são criados por nós mesmos. Mas a solução desses problemas é Jesus Cristo. É o evangelho que transforma, o evangelho genuíno, dado por Jesus Cristo, trago por nós, por Paulo e tantos outros, e que nós devemos ser essas pessoas que vamos levar esse evangelho e viver esse evangelho. Amém? Que você possa aprender então com esse texto, que o evangelho falso, que não sem compromisso, corra dele. E se você ver alguém que você tenha compromisso por ele, abra os olhos dele, diga que existe o evangelho genuíno, que é Jesus Cristo. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, usou pessoas como Paulo, tem usado pessoas hoje ainda, Pai, que leva a sério, ó Pai, tem compromisso com o teu reino, tem compromisso, ó Deus, com a tua palavra, ó Pai. Deus nos dá, ó Deus, um coração comprometido com esse teu evangelho, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E cada dia, Deus, traga à nossa mente, ó Pai, essa compreensão, ó Pai, ao nosso coração o desejo, ó Pai, de viver segundo o seu querer, Pai, segundo o teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Amém.